Oi pessoal, professor Russo Borne, conhecimentos gerais e atualidades aqui no 7º pré-vestibular, reforço escolar. Vamos então fazer uma revisão, um reforço sobre resolução de exercícios dessa temática que é então terceira revolução industrial. É uma temática bastante importante, Então, terceira revolução industrial, você sabe que houve, que se imagina, que se entende três revoluções industriais. A primeira 1760 na Inglaterra, a segunda então 1860 e a terceira revolução industrial a partir de meados então do século XX. Então é uma questão bastante interessante. Se você quiser ver já o gabarito pronto dessa questão, vai para o final desse vídeo aqui. Se você quiser resolver a questão comigo, então fica aí comigo, ok? Então vamos aí resolver com um pouco mais de detalhes a questão sobre terceira revolução industrial. Vamos lá então. Para a gente começar, você já viu indústrias, você já viu imagens, fotos ou vídeos de peças industriais sendo fabricadas por máquinas, ok? Então aqui você tem um braço robótico operado então por um técnico, e aqui nós temos então como se fosse uma inteligência artificial pensando, não é verdade? Então cada vez mais você vê na mídia essa palavra então inteligência artificial. E não somente isso, mas se você reparar que existem então as indústrias que elas trabalham basicamente com máquinas dentro, fazendo trabalhos muito rápidos e também, às vezes, utilizando produtos que possam ser mal, que possam produzir algum problema na saúde humana. As máquinas não têm problema quanto a isso, então você tem um reduzido número de humanos em algumas máquinas e com altíssima a tecnologia operando. E, inclusive, aqui nós temos, então, essa imagem esse cara aqui, esse jornalista, isso que é na China, ele não existe, não é verdade? Então, é bem interessante, a China, a partir de 2018, 2019, vem investindo em âncoras de jornais que não existem, eles são robôs. E aí ele recebe informações, e as então informações, essa mesma coisa, essa moça aqui, ela é um robô, Então aqui dentro tem uma máquina e foi então vestida, e colocada como se fosse, e faz os movimentos como se fossem então os humanos. Então tem aí a robótica fazendo a diferença nessa terceira revolução industrial, e nós estamos já indo para a quarta revolução industrial, quando as máquinas conversam entre si. Então, daqui a pouco, a geladeira ela vai estar, então, indicando para você estar andando no trânsito com o celular, e aí a geladeira já percebe que você está em determinado ponto próximo ao supermercado, e a geladeira já vai levantar os produtos que está faltando dentro dela, E já vai dar uma recomendação: ó, tal supermercado tem promoção disso, promoção daquilo. Quando você chega em casa, a porta já pode se abrir, você pede para ligar a luz, você conversa com as máquinas. Então, quarta revolução industrial está aí na porta. Então, a terceira revolução industrial já está fazendo frente, Aí, então, a realidade. Então, nós temos essa questão aqui sobre as revoluções industriais, assinale então as corretas. Muito bem. Então, temos aí 01. A terceira revolução industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científica Informacional. Técnica porque existe uma tecnologia gigante hoje em dia, operando nas indústrias. Científica porque a ciência está muito próxima com químicos, com novas pesquisas, novas formas de comunicação. Hoje em dia você tem aí a 5G, mas a 6G já está operando então na China. Então você tem a ciência muito próxima então aí à indústria, a produção, e a técnico-científica informacional é porque você tem a internet, você tem hoje em dia um monte de informações, que então assolam as populações, quase afogam as populações. Então, com a robótica, com a informática, com a mecatrônica, etc., iniciou-se em meados do século XX, no período pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Essa alternativa está correta, ok? Inclusive,
existe então aí uma discussão entre os cientistas de quando é que realmente começou a terceira revolução industrial. Genericamente se fala então a partir de meados do século XX, 1950 para frente, pós Segunda Guerra Mundial. Alguns teóricos, né, eles dizem que defendem a ideia que a terceira revolução industrial surge com o domínio da tecnologia nuclear, as explosões nucleares que marcaram, né, com muita força essa nova era. Você vai lembrar que a primeira experiência nuclear aconteceu nos Estados Unidos, no Novo México, próximo ao Texas, né? Então ali num lugar chamado Los Alamos, então foi feito uma torre e colocada uma bomba que chamaram de Trinity, e ela utilizava então plutônio, e ela tinha cerca de 18 quilotons, e isso gerou uma onda de impacto, uma onda de calor imensa, antes não vista. Então a partir daí, essa experimentação ela foi feita então no dia 16 de julho de 1945. Em agosto, no mês seguinte, a Alemanha já estava rendida, o Hitler tinha se suicidado então em abril, né, 30 de abril, em maio, dia 2 de maio, a Alemanha se rende, então, mas Japão continuava a guerra, então, abril, maio, junho, julho, agosto, no dia 6 de agosto, foi quando então dispararam a bomba Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945, e no dia 9 de agosto de 1945 em Nagasaki. Então as bombas Little Boy e Fat Man foram então lançadas sobre o Japão, e a partir daí então o Japão se rendeu. O Japão já estava dominado, o Japão estava numa crise imensa, já não tinha mais alimentos, mas eles não se rendiam, então era mais um curto espaço de tempo, era possível que o Japão se rendesse, e as bombas então foram consideradas como crimes de guerra dos Estados Unidos, a violência gigantesca com a Hiroshima, 70 mil pessoas morreram fulminadas, né, naquele momento da explosão então da bomba Little Boy. Então alguns cientistas defendem que a terceira revolução industrial inicia com a tecnologia das bombas nucleares. E uma pergunta: quantas bombas nucleares foram explodidas até hoje, né? Então não foi só a Hiroshima e Nagasaki, porque foram feitos muitos testes e foi detonado bombas. São mais de 2.000 bombas que foram experimentadas, né? Nuclearizando o nosso planeta aí, que também, quando se fala em poluição do planeta, é preciso levar em consideração também essas experimentações. Então mais de 2.000 experiências nucleares reais, né, foram feitas no nosso planeta, tanto na superfície como embaixo do solo, como embaixo da água, né, do oceano. Somando então com as experiências mais recentes com a Coreia do Norte, nós vamos ter então aí 2.056 experimentações nucleares. Isso é muita coisa. Então, outros cientistas dizem que a experimentação da robótica, né, na indústria é que marca então a terceira revolução industrial a partir de 1970. Então, meados aí de 1950, tá tudo certo, né? Então, a alternativa correta é essa primeira aí, beleza? Então, ela nos faz relembrar muitos dos tópicos, né? Nos faz lembrar bastante informações a respeito só nessa alternativa. Muito legal. Vamos então continuar com a nossa então correção. Vamos lá. A terceira revolução industrial, né? A terceira revolução industrial é uma das fases da Revolução Industrial e caracteriza-se especialmente pela inserção da tecnologia no campo científico, atrelando-o à indústria e ao sistema produtivo. Correto essa alternativa aí, né? Então, nós temos aí
é uma das fases. Então a Revolução Industrial tem fases e caracteriza-se especialmente pela inserção da tecnologia na produção industrial. E claro que quando se coloca a tecnologia, a produção industrial, a velocidade disso é extremamente interessante aí, né? Então revolucionou realmente a produção industrial. Correta essa alternativa. 04, a terceira revolução industrial, a partir de 1950, correto, apresentou avanços e aprimoramentos tecnológicos até então, antes nunca vistos. Esses aprimoramentos, né, tecnológicos, eles vêm, por exemplo, com produtos novos. Quando surgiu, por exemplo, o plástico, né, 1862, que vem sendo aperfeiçoado. Hoje, a produção de plásticos no mundo faz uma grande diferença. O que você conhece que não tem plástico, né? Hoje a produção de plásticos anual é 460 milhões de toneladas, então é muito grande a produção de produtos cada vez mais interessantes, mais incríveis, mas também que vem fazer um impacto muito grande no sistema ecológico. Por exemplo, hoje em dia você tem o micro-ondas, né? Então a Revolução Industrial terceira foi muito importante, porque o destaque vai ser na robótica, na eletrônica, né? Surge a televisão em 1945, quando os astronautas, né, o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin pisam no solo lunar, graças à programação de computação com a Margaret Hamilton, que não é muito falada, né? Mas ela é importantíssima, ela que programou e fez com que, possibilitou com que o pouso fosse seguro na Lua. Então, programação de computação, os próprios computadores, né, com Alan Turing, que faz a decodificação dos códigos de guerra alemães na Segunda Guerra Mundial. Então nós temos aí os computadores, tem o próprio telefone, o telefone celular, que fez o primeiro feito com valor comercial foi da Motorola, né? O Dynatac 8000, que era uma evolução muito grande. Ele tinha até uma antena grandona, assim, que parecia uma espada, na verdade. Então, bem interessante essas modernizações que então marcam essa terceira revolução industrial com alta tecnologia. Muito legal, né? Então, a terceira revolução industrial, a partir de 1950, né, apresentou então avanços e aprimoramentos, sim, até então nunca vistos, né? Antes da revolução da terceira revolução industrial, destacava-se as indústrias de metalurgia, siderurgia e a indústria automobilística, isso é equivalente então à segunda revolução industrial, correto, né? E a 16, destaca-se na terceira revolução industrial as indústrias de alta tecnologia, em diversas áreas, como na genética, robótica, informática, telecomunicações, eletrônica, nanotubos, entre outras, que favoreceram o processo de globalização e a formação de blocos econômicos. Também está correta essa alternativa. Muito bem, fizemos então a correção, pessoal, de uma questão bem legal, que nos fez várias reflexões sobre a terceira revolução industrial e nós então somos aqui uma área de reforço escolar, temos aulas presenciais de matemática, química, física. Essa aqui é uma correção de exercícios online, né? Mas se você então necessitar de reforço escolar, melhorar seu desempenho escolar, nós somos o 7º reforço escolar e os telefones estão aí na sua tela. Agende seu horário de reforço, informe-se pelos telefones aí do seu vídeo. A gente se vê então no nosso próximo vídeo, ok? Essa aqui então é a questão gabaritada. É isso aí, até a próxima.